Olá, tudo bom? Meu nome é Priscila Nardini, sou designer de loja, sócia da Completa Design, um escritório que constrói ambientes comerciais. Então a gente trabalha aí fazendo lojas, escritórios, clínicas e restaurantes. E aqui a gente tem proposto fazer uma série sobre como você, lojista e empresário, deve adequar o seu ambiente pós-Covid-19, né? Não pós-Covid-19, mas com a reabertura do comércio em meio, né, ao Covid-19. Hoje aqui nesse episódio a gente vai falar sobre distanciamento. Antes disso, eu quero pedir a você que está vendo esse vídeo, se conhece algum empresário ou lojista, compartilhe esse vídeo com ele, marque ele aqui, que eu acredito que vai trazer novos insights e permitir aí que ele se adeque, né, de uma maneira mais eficiente a essa realidade. O início dessa conversa a gente vai começar aí falando sobre uma medida que saiu em março, né, onde o cálculo que a gente usa para a quantidade de pessoas dentro do ambiente. O que a gente utiliza são 4 pessoas a cada 100 metros. Essa que é a orientação que tem sido usada dentro de supermercados e centros comerciais que estão abertos, né, atualmente. Essa mesma medida a gente tem orientado para também ser seguida dentro das lojas e academias, já que são locais onde as pessoas transitam dentro desse ambiente. Então, é necessário essa distância maior entre elas. Dentro dos escritórios, o que a gente orienta, como é uma realidade diferente, né? Essas pessoas elas vão entrar dentro desses ambientes e elas vão estar sentadas nos seus postos de trabalho. Então, essa medida, essa quantificação, né, orientada dentro do varejo em geral não precisa ser, né, utilizada aqui. O que a gente vai utilizar aqui primeiro é sempre que possível manter o sistema de home office, né, optar por ambientes abertos, então evitar que essas pessoas fiquem em salas fechadas. E quando a gente fala em estação de trabalho, é sempre permitir que essas pessoas estejam com um posto vago ao seu redor. Então, se eu estou sentada aqui, não vai ter ninguém sentado à minha direita, não vai ter ninguém sentado à minha esquerda, nem ninguém à minha frente. Né? Lembrando que todos esses funcionários estão seguindo aquelas recomendações que a gente já passou nos vídeos anteriores, de uso de máscara, constante higienização sua e dos itens pessoais que estão na mesa. Assim a gente consegue um isolamento confortável, evitando que essas pessoas estejam tão próximas, né? O que tem se usado de medida é um raio de 1,5 metro entre elas. Então, se existe essa possibilidade também, né, além de pular a estação de trabalho, outra situação seria, quando não é estação de trabalho de uma mesa ao lado da outra, é de conferir se há uma distância de 1,5 metro entre essas mesas. Essa mesma situação vai ser levada para os refeitórios com um detalhe peculiar, né? Quando a gente fala de refeitório, a gente tem aí a necessidade que essas pessoas tirem as máscaras, porque elas vão se alimentar. Então, nessas mesas, a gente orienta a utilização de divisórias de acrílico ou vidro. Então, é uma divisória mesmo, vão criar como se fosse aquelas estações de trabalho individual. Então, cada lugar ele vai ter essa divisória instalada, a altura aí de uns 60 a 90 centímetros acima da mesa, para deixar bem protegida essa pessoa e orientar que elas diminuam a conversa, né? Sempre que possível pulem também, né? Seguindo aquela recomendação lá da mesa de trabalho, para evitar ao máximo essa proximidade, né? Esses locais que vão ser isolados, é importante que seja demarcado de forma bem visual. Então, o que a gente orienta é que use aquelas fitas, tipo umas fitas isolantes coloridas, são bem fáceis de encontrar e de preço bem acessível, e façam mesmo um X, evitando assim que as pessoas por algum engano sentem nesses lugares. Então, em todos esses locais vagos, fazer essa marcação. Essa mesma marcação também deve ser feita dentro dos banheiros, onde a recomendação também é a mesma dos postos de trabalho. Uma pia sendo usada, a outra isolada. Uma pia sendo usada e a outra isolada. Essas que estão isoladas, a gente marcar com um X também, com essas fitas, para poder manter esse distanciamento. Um ponto importante são as salas de reuniões, que geralmente são menores, né, e muitas vezes até elas não têm ventilação natural. Então, o que a gente deve fazer com esses espaços? É sempre priorizar as reuniões online, e quando na impossibilidade disso acontecer, o que deve ser feito é utilizar a mesma marcação. Uma cadeira sendo usada, a outra não vai ser usada. Isso garante aí um pouco mais de isolamento e distanciamento entre essas pessoas.
Ainda dentro aí dessa realidade, uma problemática muito grande que a gente tem é a questão das maçanetas. Então, as maçanetas, em alguns casos, elas podem ser realmente retiradas, né, guardadas para serem colocadas futuramente, mas o objetivo aqui é que essas portas não se tranquem, né, principalmente quando a gente fala daquelas maçanetas convencionais, elas travam a porta, né, então da gente retirar ela para que a porta fique livre e que a gente, às vezes, por encostar o pé ou com o próprio ombro, a gente consiga abrir. E quando possível, né, sempre que possível, né, até avaliar a possibilidade dessas portas estar sempre abertas, né, então de colocar um pininho para deixar esse fluxo livre e evitar assim que as pessoas tenham que encostar na maçaneta. Quando isso não for viável, né, a gente tem algumas situações, como é o caso de banheiros, sempre lembrar de colocar o álcool em gel antes e depois da entrada, né, da passagem dessa porta, para garantir e lembrar mesmo a essa pessoa que ela tem que fazer a higienização. É importante que isso fique bem claro. Outro ponto interessante que a gente tem que conferir é a respeito das janelas, sempre mantê-las abertas. E o ar-condicionado, né, quando na impossibilidade de não utilizá-lo, fazer a constante manutenção. E a constante mesmo, né, vai ser aí um intervalo bem menor do que o feito usualmente para garantir essa limpeza. Vamos ver outro ponto aqui, um ponto legal da minha marcação ali que eu criei para me lembrar, é a respeito dessas distâncias, né? Quando a gente fala igual refeitório, fila de caixa, é legal a gente marcar no próprio piso. Essa seria uma medida bem interessante para banco, né? Para que as pessoas tenham essas distâncias. Então, em locais onde a gente vai ter a aglomeração, né? Como é o caso mesmo do refeitório, por conta do horário, né? O maior número de pessoas utilizando. Prever, intercalar um pouco mais esses horários e marcar no piso o quanto que essas pessoas vão estar distantes umas das outras. Então, a gente usa aí aquela medida de 1,5 m como referência e o mais próximo seria 1 metro, mas o ideal aí é a gente trabalhar com 1,5 m de distância. Então, vai marcando com essas fitinhas onde cada pessoa deve estar conforme a fila vai andando. Um ponto polêmico de toda essa situação são o uso dos elevadores, né? Então, sempre, tanto no uso de elevadores e escadas, ter os dispensers de álcool em gel, tanto na entrada quanto na saída, para que as pessoas lembrem de higienizar. Na escada é importante porque elas vão segurar as maçanetas, então é legal ter isso. E no caso dos elevadores, quando possível, fazer o uso individual, mas a gente sabe, principalmente quando se trata de torres de prédios, isso não é viável. Então, o que foi usado, né, tem sido implantado na China e o que vem sendo implementado em todo o mundo é essa marcação também com aquela fitinha, né, aquela mesma que a gente está usando para fazer a marcação no piso e nos postos vagos, fazer esse quadrado marcando dentro do elevador cada posto para cada pessoa. Então, a gente usa a medida de referência de 60 por 60, essa é quanto cada pessoa vai utilizar sem encostar uma na outra e com isso essa marcação sendo usada para que as pessoas não se toquem, né? Como elas vão estar com máscaras, né? Esse filtro desse elevador, né? Ela entra na particularidade do ar-condicionado de estar sempre higienizado, esse já é o suficiente para esse curto período de tempo que essas pessoas vão ficar ali. Elas vão higienizar as mãos antes e depois da entrada e seria uma boa prática aí disponibilizar luvas ou lenços, né? A gente, até na nossa pesquisa, a gente viu alguns casos que as pessoas entregam palitos, mas essa já não é tão interessante, né? Que é para tocar nos botões e evitar assim que a gente toque com o nosso dedo, né? A do palito eu acho bem problemática porque como a maioria dos elevadores hoje são de inox, fica muito fácil de deslizar. Então, o ideal seria mesmo um lenço umedecido, né? Um lenço mesmo, papel toalha, para que a própria pessoa tira, ela aperta e ao sair do elevador ela descarta e já faz a higienização das mãos. Então, gente, esse as medidas principais para a gente evitar aí o distanciamento. Um ponto importante da gente ver aí é sobre as academias, né? Já tem circulado algumas imagens de academias fora, onde tem sido feito as divisórias de vidro, aquela mesma que a gente está utilizando aí nas mesas dos refeitórios.
Essas divisórias dão um efeito estético muito legal, dá a possibilidade aí da gente adesivar e colocar alguma identidade da empresa, alguma mensagem que a gente queira fazer, mas principalmente ela isola uma das outras. Mas aí o que seria interessante também de ter é pular, né, intercalar esse uso dessas esteiras, porque no caso de academia a gente entra naquele dado que eu trouxe lá na frente, né, de que alguns especialistas falam que a gente, quando está se movimentando, a gente acaba, né, os nossos fluidos, o que a gente elimina ali de suor, saliva e tudo mais, acaba percorrendo um raio maior do que quando a gente está sentado. Então, além da divisória, que eu entendo como fundamental da gente ter entre essas esteiras, seria também de ter aí essa questão do distanciamento, né? De se pular um posto de esteira, o mesmo nos salões de beleza, né? Algumas cadeiras elas ficam muito próximas, então pular sempre esse posto. E nesse caso também, onde a gente tem uma pessoa circulando ali em volta, quem sabe estudar mesmo de colocar essas divisórias também, para poder garantir uma maior proteção dessas pessoas, né? Esse foi o recado de hoje, espero que tenha sido útil. Marque aqui se você tiver alguma dúvida e compartilhe esse vídeo aí com outros profissionais que possam vir a se interessar, né? Lojistas e empresários aí, para que eles possam adequar o seu ambiente. Amanhã a gente tem o nosso último episódio, então até lá!